Alô, para você ligado no canal Campeão, seja muito bem-vindo. Bom dia para você que se liga no Sport TV 2, imagens ao vivo da capital brasileira. Temos imagens daqui a pouquinho do Lago Paranoá, onde nós estamos chegando para a disputa da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Canoagem. Mas a gente vai acompanhar uma categoria diferente, que é o VAA, ou a canoagem polinésia, que já foi inclusive atração aqui no canal Campeão, na Lagoa Rodrigo de Freitas do ano passado, mas agora chega para essa etapa, a sua terceira etapa, que acontece no Lago Paranoá, em Brasília, onde já temos imagens ao vivo. Inclusive é um espaço de prática de esporte, principalmente esse tipo de esporte, como a gente pode acompanhar nas imagens. Dentro da água a gente vai acompanhar grandes atletas, e fora da água, como a gente pode ver aí, a presença do público é muito legal, muito bacana nesse dia bonito que está acontecendo em Brasília. Nós temos um dia de muita chuva nas principais cidades, ou em boa parte do país, né, de muita chuva, céu nublado, mas nós temos um tempo bem legal neste momento em Brasília, e já já o Sport TV vai transmitir para você a disputa de terceiro e quarto lugar, tanto no masculino como também no feminino, no V6, e também, claro, as finais. V6 significando que 6 atletas estão dentro da canoa, 6 atletas irão competir em busca da terceira colocação ou pela medalha de ouro. A gente está passando aí pelo circuito, mas quem vai falar melhor pra gente deste circuito, a nossa repórter Marina Isidra. A gente está vendo aí o circuito, as boias em que os atletas e as atletas irão fazer os contornos, mas a Marina Isidra explica mais pra gente sobre este circuito, sobre esta etapa que acontece em Brasília. Muito bom dia para você, Marina. Bom dia, Antero, bom dia a todos. Olha, os competidores, eles disputam as provas em barcos como esse, ó. São barcos, como você explicou, para 6 atletas, cada um com um remo. A gente começou essa competição com atletas, com 5 equipes no feminino e 4 no masculino, atletas de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para a final, nós vamos ter 2 barcos no masculino e 2 no feminino, e eles disputam uma prova que se chama Triângulo de Fogo, porque o percurso é em forma de triângulo. É um percurso de cerca de 1.200 metros, funciona assim: os 2 barcos se alinham na linha de chegada, cada um para um lado, fazem o contorno em volta de 2 boias, um formato de triângulo, depois se cruzam, fazem o mesmo percurso para o outro lado. Quem chegar primeiro vence. Um dos finalistas é o Cauê Serra, que está aqui do meu lado, ele é campeão brasileiro de V1, que é uma outra categoria para um barco apenas. Cauê, qual é o principal desafio numa prova como essa? É uma prova bem diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente as nossas provas são de longa distância, então hoje as curvas de boia vão fazer bastante diferença. Quem virar melhor deve chegar na frente. Tá bom, obrigada, Cauê. Boa final para você, viu? Olha, a gente estava vendo aqui as eliminatórias, tem que ter bastante resistência, muito preparo físico, Antero. Precisa mesmo, viu, Marina? O Cauê, que faz parte da equipe ATR Tauê, vai estar na final daqui a pouquinho do masculino. Já que eu estou falando aqui, adiantando uma das equipes do masculino que estará na final já já, a gente vai trazer para você ligado aqui no Sport TV a nossa agenda, o que nós vamos transmitir para você nesta manhã de domingo aqui no canal Campeão. Os atletas, inclusive, já estão se posicionando aí. Daqui a pouquinho teremos a largada e a disputa do terceiro lugar. A gente vai acompanhar o terceiro lugar, é o Open masculino, o V6, né? Terceiro lugar do masculino, também a disputa do terceiro lugar no feminino, e depois das finais no masculino e também no feminino. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Sebastião Quatrin, que é o nosso comentarista de canoagem. O VAA é diferente, a Marina já falou um pouquinho pra gente. O que a gente pode esperar mais dessa prova? Tudo bem, Quatrin? Bom dia para você. Bom dia, Antero. A gente pode esperar nessa prova uma prova muito difícil. Como o Cauê falou, é uma prova que depende muito dessa virada, desse contorno de boias. É como uma canoa grande, você precisa contornar muito rápido, senão você perde velocidade. Então, quando você tem que acelerar novamente, desgasta muito os atletas. Então, o ideal é conseguir fazer essa curva sem perder velocidade. Chamando sempre a atenção, você vai ver também quando tivermos a largada do cara que fica com o leme, faz a espécie de leme, né? Porque o Patrício estava me explicando aqui antes da gente entrar no ar. O mais importante é que ele reme também no momento, que não fique só parado, porque senão nós teremos 5 remando para levar mais um peso, aí consequentemente a canoa fica mais lenta, né, Quatrin? Exatamente. E como é uma curva muito acentuada, não só o último atleta faz o leme, mas o primeiro faz uma espécie de uma manobra chamada caçar a canoa. Ele ajuda o leme traseiro para que a canoa rode mais fácil. E a gente vai ter daqui a pouquinho na disputa do terceiro lugar do masculino, os barcos, as canoas inclusive já estão alinhadas ali, ó. Nós teremos Brasília contra Brasília, a CKCDF1, que é o barco 004, que tem o Rafael de Oliveira, o Marcelo Almeida, o Marcelo Nascimento, o Felipe Terrana, o Paulo Guimarães Júnior, o Caio Nascimento dos Santos, e temos também do mesmo clube, né, a
C, mas é um outro time. A gente está vendo aí o barco 004, que é o DF1, ou a Canoa Brasília, como é chamado esse time do clube ACKC. E aí nós temos a outra canoa, que é o Cerrado Vaá, é o time também no mesmo clube, o ACKC do Distrito Federal. Luiz Felipe de Souza, João Luiz Damasceno Correia, Marcos Aurélio Tavares Filho, Leandro Santos de Freitas, Tiago dos Santos e Eduardo Salinas. São os 6 atletas que estão no barco 007, o Cerrado Vaá, e tem a Canoa Brasília no barco 004. Eles já estão preparados aí para percorrer os 1.200 metros, como a Marinezeira explicou agorinha há pouco para a gente. Parece complicado, mas não, quando você observar aí a prova, você vai ver que é bem simples, que é bem comum e que é de fácil entendimento. Eles largam em direções distintas, aí quem chegar primeiro depois de 2 viradas nessas 2 boias amarelas, aí teremos o vencedor dessa prova e a disputa do 3º lugar ou a conquista do 3º lugar. Dá a largada então e a gente acompanha no Sport TV para você ligado no canal Campeão, o VAR. Imagens ao vivo do Lago Paranoá em Brasília. E a gente vai vendo aí já um primeiro contorno de boia, né? A gente vai observando em lados distintos, por isso que a gente divide a tela para você e você vai observando os atletas do mesmo clube, né? Do clube ACKC, mas nós temos no primeiro barco Canoa Brasília, no segundo barco o Cerrado Vaá. E a gente está tendo a imagem aí, Sebastião Quatrim, do barco verde, do Cerrado Vaá, do Distrito Federal. E a gente já vendo que ele já está fazendo naquele triângulo de fogo, como já lembrou para a gente a Marina Isidro, já fazendo o primeiro contorno e aí toda a força também do barco da Canoa Brasília. A Canoa Brasília, ela deixou a canoa escapar um pouquinho mais, fez uma curva mais aberta, e o Cerrado Vaá vem um pouquinho mais na frente. Mas a Canoa Brasília pode se recuperar se fizer agora essas últimas 3 curvas que tem pela frente, fizer um movimento rápido de contorno. À direita do seu vídeo é o barco Cerrado Vaá, o 007, à esquerda do seu vídeo, consequentemente, o Canoa Brasília, que me dá a sensação, Sebastião Quatrim, que está à frente neste momento da prova. O Cerrado Vaá, ele conseguiu uma ligeira vantagem, né? Eles agora vão se cruzar aí na linha de chegada e largada, porque as canoas se cruzam. As 2 canoas fazem exatamente o mesmo percurso, né? E é nesse momento. Dá pra gente ver, inclusive, que o barco verde de Canoa Brasília já vai cruzando, que seria metade da prova. E quando eles voltarem a se cruzar, aí sim será o momento da chegada. Será a linha de chegada para ver quem fica com a 3ª colocação na disputa do masculino. Já tem a disputa do 3º lugar no feminino. O Cerrado Vaá foi muito bem nessa primeira metade. Eles estão cadenciando a remada, sentiram que estão na frente, agora eles estão fazendo já de novo o outro contorno. Você vê que os atletas que estão na frente, eles remam, mas com um pouquinho na diagonal para tracionar a canoa para o lado, fazendo com que ela ganhe direcionamento mais fácil. E o pessoal que está atrás, eles fazem o leme para fazer com que a canoa gire mais fácil. Você vê, ele ajeitou a canoa, porque essa canoa não tem leme. Na verdade, o leme é feito com o remo. Então aquele último remador é que tem essa responsabilidade também, de dar a direção da canoa e remar também, ajudar os companheiros. Exatamente. Os 2 primeiros atletas, eles têm que manter muito bem o ritmo, o que a gente chama de espelho, um espelho o outro. Já o segundo, o 3º e o 4º, eles têm a responsabilidade de manter a canoa com um torque de potência grande e o equilíbrio, porque são eles que se projetam na ama para defender a canoa quando ela vai virar. Normalmente isso acontece mais em competições no mar.
E o quinto e o sexto atleta, eles têm, além, né, de tracionar, de fazer muita força, o último atleta é o responsável pela direção da embarcação. A gente vai vendo aí mais uma vez a remada forte do barco 004, do barco verde. À direita aí do seu vídeo é o barco do Canoa Brasília, enfrentando o Cerrado Vaá. Os dois times do mesmo clube do Distrito Federal, que é o ACKC, na disputa do terceiro lugar do Vaá, terceira etapa do Brasileiro. Você vai acompanhando nessa manhã de domingo na tela do Sport TV, na tela do canal Campeão. E eles já fizeram mais 2 contornos de boia. E eles vão para aquela linha, para aquela reta de chegada. Vão para os últimos metros, mais ou menos 1.200 metros. Tem este circuito, a gente vai vendo lá o barco laranja, o Cerrado Vaá, e o momento da chegada mesmo para o barco verde do Canoa Brasília. O Canoa Brasília chega primeiro, fica com a terceira colocação, a vibração dos atletas, Rafael de Oliveira, Marcelo de Almeida, Marcelo Siqueira Nascimento, Felipe Carvalho Terrana, Paulo Guimarães Júnior e Caio Nascimento dos Santos. Medalha de bronze, então, desta etapa de Brasília para o Canoa Brasília do clube ACKC, Sebastião Quatrin. Eles fizeram curvas muito próximas da boia, fizeram com que essa virada fosse uma virada quase perfeita para poder não perder o embalo da canoa, a velocidade que a canoa tinha. E já a outra equipe ela conseguiu fazer essas curvas muito abertas. Talvez esse foi o erro que eles cometeram e que fez com que eles perdessem essa medalha. Foi o que o Cauê, que vai competir na final daqui a pouquinho no masculino, falou para a nossa repórter Marina Isidro, né? Talvez a diferença que um time vai ganhar do outro exatamente nisso, nesse contorno, nessa curva da boia. Exatamente, porque cada vez que você precisa tirar essa canoa pesa por volta dos 300 quilos. Com os integrantes e todo o material que vai nela, ela deve pesar aí por volta de 600, 700 quilos. Então, para você tirar essa canoa do nosso é muito difícil. Se você em toda a curva perder velocidade, tiver retomar velocidade, você está gastando muita energia. A gente está recuperando algumas imagens aí da prova, dessa disputa do terceiro lugar aqui no Sport TV. Disputa masculina entre Canoa Brasília e Cerrado Vaá, melhor para Canoa Verde, para Canoa Brasília, que ficou com a terceira colocação. Falando desse contorno, exatamente aí, ó, como o time de laranja perde tempo para ela dar uma escapada, né, Sebastião? Nesse momento você percebe que a canoa ela não veio muito colada na boia. E nesse tipo de competição, o importante é você estar junto da boia, o mais próximo possível, sem perder velocidade. Um pouco mais de imagens para você dessa disputa masculina. Daqui a pouquinho teremos a disputa feminina. O lado feminino, né? A disputa feminina com 5 barcos. Daqui a pouquinho nós teremos, então, a disputa do terceiro lugar e o momento da chegada, comemoração do barco 004 do Distrito Federal, Canoa Brasília, ficando com a terceira colocação. O público está lá presente, né? Os participantes, quem gosta de acompanhar também o stand-up paddle, quem gosta de fazer stand-up paddle também. A gente acompanha a disputa do terceiro lugar masculino. Houve uma mudança de última hora aqui da programação. Já vamos direto para a final masculina. Já vamos imediatamente, que pouquinho tem as finais femininas, mas já direto para a final masculina, em que teremos o clube ATR, o time Tribo Quipira, enfrentando também uma equipe do clube ATR, mas o Tauê. A gente está vendo aí o barco Tribo Quipira, que terá Vinícius Zeidan, Renato Inácio Santos, Douglas Dias de Freitas, José Marcos Mendes Filho, Felipe Neumann e o Douglas Goulart de Figueiredo. Essa equipe é uma equipe muito forte, que já tem vários campeões brasileiros aí integrando tanto no individual como nos anos anteriores. Que a gente está vendo agora, Sebastião Quatrinho, nosso comentarista, o barco Tauê, também do clube ATR, que terá Cauê Serra Santos, que conversou no começo da nossa transmissão com a Marina Isidro, o Mário
Cavaco Neto, José Paulo Neto, Rogério Mendes Viana, Rafael Carvalho Santa Creu e o Arthur Santa Creu. Este é o time Tauê, são os 6 remadores deste barco, o barco azul, o barco laranja, é deste nome bem sugestivo, o Tribo Quipira do clube ATR. E esse barco também tem aí grandes campeões, o Cauê e outros atletas já ganharam campeonatos individuais, campeonatos brasileiros e campeonatos por equipe. Já foi dada a largada, você vai vendo o barco laranja largando para o lado direito do seu vídeo, para o lado oposto o barco azul, Tauê. A gente vai acompanhando esses primeiros metros de muita remada, de muita força, de dar direção para o barco também. São os primeiros metros no total de 1.200 metros, confirmando para você já o primeiro contorno de boia do barco azul, do barco Tauê. Largou muito rápido. Já a Tribo Quipira encostou na boia, teve um probleminha aí, isso fez com que eles perdessem muita velocidade. O primeiro contorno da equipe com o barco verde foi muito rápido, foi muito preciso, e isso é uma característica aí que o Cauê possui. Ele é muito técnico, consegue fazer com que a canoa deslanche bem. O Cauê Serra Santos tem 30 anos, nasceu em Santos, mora em Santos, pratica canoagem há cerca de 10 anos. Campeão brasileiro de 2015, campeão na categoria V1 no Open masculino. E a V1 é uma categoria onde você precisa ter muita técnica porque você não tem leme. Eles vão para mais um contorno de boia ali, o barco azul, o barco vermelho, praticamente iguais nesse momento da prova, Sebastião Quatrin. Um detalhe que a gente pode até explicar, né, Sebastião, é este chamado de ama, né? Este detalhe aí que fica e que serve para que o barco não vire, né? Exatamente, essa é uma peça, né, um flutuador lateral que faz com que o barco não vire. É muito utilizado na Polinésia por causa das ondas. Não tem dos dois lados, porque caso os amas fiquem nas ondas, né, a canoa ficaria na vala no ar e quebraria. Então só é colocado de um lado para poder manter a flutuação. Para o outro lado a canoa vira. A gente falou aqui agora há pouco do Cauê, que já tem um currículo, né, do time e do barco Tauê, mas no barco azul, no barco laranja, melhor dizendo, que a gente está tendo a imagem aí para você. Temos o Felipe Neumann, que tem 38 anos, tem 4 títulos sul-americanos no individual V1, ganhou no Rio de Janeiro em 2008, 2009, na Argentina em 2012, no Peru em 2013, tem um título sul-americano por equipe, que é exatamente o V6 que a gente está acompanhando em 2009, 6 títulos brasileiros individual do V1 e 5 por equipe, então tem um currículo grande também. O Felipe Neumann, são grandes atletas que a gente vai vendo, e nessa metade da prova o barco azul à frente, é o barco Tauê. Chegando também ali para chegar à sua metade da prova, o barco vermelho do Tribo Quipira. Nesse momento é importante você não perder a concentração. Você sentiu que está na frente, mas ainda tem metade da competição pela frente. Você ainda tem vários contornos de bolas que tem que ser perfeitos. Você vê a força que os atletas aplicam na água. E se você cometer um pequeno deslize e prender na boia, você acaba com a tua competição. O VAC também é chamado de canoagem polinésia, usa isso não porque é muito tradicional, né, muito comum a utilização deste estilo, não só para a prática do esporte, como deslocamento também, né, Sebastião Quatrin? Ela é um meio de transporte nas Ilhas Polinésias, como a gente aqui ganha uma bola quando nasce, lá eles ganham um remo na canoa. E nesse momento, a canoa da Tribo Quipira, ela está fazendo os contornos no sentido horário, isso facilita um pouco porque não tem o ama atrapalhando. O Tribo Quipira é exatamente este barco aí que a gente vai vendo, que tem o Vinícius Zeidão, o Renato Inácio Santos, o Douglas Dias de Freitas, José Marcos Meires Filho, Felipe Neumann e o Douglas Goulart de Figueiredo. São os 6 remadores do clube ATR desse time aí, o Tribo Quipira. E você vê que elas estão empatadas, praticamente empatadas. Nesse momento é muito importante a concentração. A Tribo Quipira com o barco laranja deixou escapar muito. O pessoal da Tauê fez uma curva mais fechada, mais acentuada, e agora vai ficar para a última curva e a reta final. O que é que determina a chegada, Sebastião Quatrin? A ponta do barco, o primeiro atleta, o último? A chegada é determinada pelo cruze do bico da embarcação, né, naquela marcação de boias feita ali no início da competição. Essa é a disputa da final masculina, direto do Lago Paranoá, em Brasília. E agora eles vão para o último contorno, que é um contorno vital aí, se fizerem certinho, a canoa
O Tauê está na frente. Agora é reta final, reta final, os últimos metros. Tauê à frente, o barco azul, chegando o barco vermelho do Tribo Quipira. Esse momento é chegada ali para ver quem fica com a medalha de ouro nessa etapa de Brasília, do Lago Paranoá. O último esforço, a última remada mais forte, eles vão chegar para o momento de cruzar a linha de chegada. É o Tribo Quipira ou o Tauê? Olha o momento da chegada. É o azul, é o vermelho, é o azul, é o vermelho. E aí? Confesso que eu fiquei na dúvida, tanto que os dois comemoraram. O azul ou vermelho? Tribo Quipira ou Tauê? Eu deixo essa parada contigo, Sebastião Quatrin. Deu pra ver aí já nessa primeira imagem quem ganhou, Sebastião? Eu acredito que foi o Tribo Quipira, mas foi muito colado. Foi impressionante a reação da Tribo Quipira na última metade da prova. Fez 2 contornos muito bem feitos. O pessoal da Tauê perdeu um pouquinho a velocidade na última curva e foi impressionante. Chegada maravilhosa. Estão exaustos. Esse é o momento da chegada. Parece mesmo, eu estou com o Sebastião Quatrin. Acho que foi a Tribo Quipira mesmo, o time laranja. Embora também tenha a comemoração do Tauê. Também comemorou o time de azul ali, o barco azul, em relação ao barco vermelho. Mas me parece mesmo que o barco vermelho do Tribo Quipira, com os atletas exaustos, Vinícius Eidan, Renato Inácio Santos, o Douglas Dias de Freitas, o José Marcos Mendes Filho, o Felipe Neumann, Douglas Goulart de Figueiredo. Claro que a gente está esperando a confirmação oficial dos organizadores, mas na nossa imagem aqui nos deu a sensação de que o Tribo Quipira cruzou por um pouquinho, muito pequenininho, cruzou a frente lá do barco azul do Tauê, os dois barcos que são do mesmo clube, do clube ATR. E é muito difícil você conseguir ter uma imagem clara quando você está na água. Você tem essa sensação quando você tem um pouco mais de distância, mas essa aí foi muito apertada, então por isso que houve a comemoração das 2 canoas. Os atletas sentiram que estavam bem, mas isso só no photo finish que vai conseguir decidir. Antero. Diga lá, Marina Isidro. Confirmamos aqui, ó, Tribo Quipira, eles foram os campeões com 5:01:68. A Tauê ficou um pouquinho atrás, 5:01:73. Portanto, Tribo Quipira, campeões no masculino. Olha os tempos. Obrigado, Marina. 5:01:68 para o Tribo Quipira, 5:01:73. Olha a diferença que teve mesmo nos últimos metros, nas últimas remadas. A prova que a gente relembra para você como é que foi. E foi equilibrada do início ao fim, né, Sebastião Quatrin? Foi uma prova impressionante. Eles tiveram muita concentração, tentaram fazer os contornos de boia perfeitos. Nesse momento a Tribo Quipira se enroscou um pouquinho na boia, aí perdeu velocidade, mas mais tarde, na outra metade, ela conseguiu se recuperar de uma forma impressionante. Acelerou bastante, fez contornos de boia perfeitos. O Felipe Neumann é um atleta muito experiente, tem bastante domínio da canoa, principalmente da V6. É uma canoa que ele comanda, que ele comanda lá em Santos, ele treina isso todos os dias, mas foi excelente. Aí o Tribo Quipira está de parabéns. Confirmando agora o resultado, né? Você deve estar ouvindo o áudio aí da comemoração. Como eu falei, eles só conseguem saber no resultado oficial, porque dentro da água não é impossível. Impossível, né? A gente adiantou para você de casa. E aí toda a comemoração. Sabe o que eu estou curioso? Quem está comemorando... Ah, não, tá tudo bem, porque está chegando agora o barco vermelho. O pessoal posicionou a canoa, eles desceram e aí eles estão comemorando aí, mas estão reposicionando a canoa para a equipe. Exatamente, comemoração do time Tribo Quipira, da Associação Turma do Remo, ATR, o Clube ATR. Relembro para você os 6 atletas que estavam na final: o Vinícius, o Renato, o Douglas, o José Marcos, o Felipe Neumann e o Douglas Figueiredo. Já chegamos, os barcos estão alinhados para a disputa da 3ª colocação no feminino, onde teremos mais um barco da Associação Turma do Remo, o ATR, o barco 003 Kimi, que tem a Maria Paula Alves, a Sara dos Santos, a Luciana Martins, a Alessandra Lima, Marta Terra e Sofia Bolonha. São as 6 atletas, as 6 remadoras do ATR, Associação Turma do Remo, o time Kimi. E do Clube Náutico Cabo Frio, o CNCF, é o barco 005, tem a Daione Antunes Ross, Alice Fará Moreno,
Mariana de Souza Santa Rosa, Simone Rena da Fonseca, Andressa Prado e a Daniele Almeida Miranda Gava. São as atletas que vão disputar no feminino agora o terceiro lugar. Os barcos já estão aí alinhados para você de casa identificar. Este é o barco laranja, é o barco CNCF do Clube Náutico Cabo Frio. Consequentemente, aquele barco verde, aquela canoa verde, é o barco Kimi da Associação Turma do Remo. A gente está vendo aí 6 atletas do Clube Náutico Cabo Frio. Nesse clube de Cabo Frio tem algumas atletas já com idade acima de 40 anos na categoria Master, mas que remam muito forte na categoria principal. Por exemplo, a Alice Nassif Fará Moreno representou o Brasil no Mundial de Vaia agora em 2015, né? Ela está no barco laranja, é o barco verde do ATR Kimi, da Associação Turma do Remo, é o time Kimi, o barco 003. A Maria Paula tem aí pelo menos 15 anos de canoa, ela comanda muito bem essa equipe, tem muita experiência e vão se preparando para a largada. Nosso privilégio ter aqui o grande campeão Sebastião Quatrin nos comentários desta etapa do Circuito Brasileiro de Vaá, direto de Brasília, no Distrito Federal, Lago Paranoá. Já foi dada a largada. A largada certamente deve exigir um esforço tremendo de cada remador, né, Sebastião Quatrin? O momento em que você sai da inércia é complicado. Você, além não só do esforço dos atletas, mas também o esforço do material. Nesse momento que alguns remos quebram. Então você tem que descarregar o máximo de potência, mas tendo um pouco de cuidado. E aí, se um remo quebrar, o que faz, Sebastião Quatrin? Existe um remo reserva na canoa, dentro da canoa, que em caso isso aconteça, você joga fora o quebrado e já pega logo o que está ali te esperando. Canoa Kimi, que a gente vê no detalhe, deu uma escapadinha naquele primeiro contorno de boia. Elas vão para aquele triângulo de fogo, né, do lado direito, depois elas voltam, fazem o mesmo circuito do lado esquerdo. Lembrando mais uma vez, para você que está chegando agora, a largada em pontos distintos, né, em posições opostas, né, para que nenhum barco atrapalhe o outro. E a gente vai vendo aí o detalhe do barco laranja, do Clube Náutico Cabo Frio. Trazendo imagens mais uma vez para você do barco verde da Associação Turma do Remo. É o barco Kimi. Já dá para a gente ver com um pouquinho à frente lá o CNCF. Elas fizeram um contorno muito bom primeiro. Lembrando que quando você contorna as boias para o lado anti-horário, você não tem a ama te atrapalhando. Quando você contorna as boias para o lado horário, no sentido horário, você tem a ama que aí você precisa abrir um pouco mais a curva para não ficar enroscado nas boias. Essa disputa do VAA V6, são 6 remadoras. Nesse momento bem espelhadas, ela ali, a exceção da atleta que faz o leme ali, ó, que por vezes ela para de remar. Exatamente. E o importante é esse momento de concentração para todos aplicarem a força no mesmo momento, para que a canoa possa deslanchar mais. Este é o barco verde, Maria Paula Alves, Sara dos Santos, Luciana Martins, Alessandra Lima, Marta Terra, Sofia Bolonha, Associação Turma do Remo, barco Kimi. Já contornando esse primeiro triângulo de fogo, o barco laranja, e só agora vai fazendo seu contorno de boia também o barco verde, o barco laranja, lembrando, do Clube Náutico Cabo Frio do CNCF. E a canoa Kimi da Associação Turma do Remo de verde. À frente o CNCF. Elas cruzaram a primeira metade da competição. Estão com uma boa vantagem e precisam continuar se concentradas para manter a posição. Mas agora o barco da Associação Turma do Remo é o barco Kimi que não vai ter o ama para atrapalhar na hora dessas curvas, né, Quatrin? Exatamente, nesse momento é que podem recuperar um pouco a distância e tentar fazer uma chegada final bem apertada. Essa é a disputa do terceiro lugar. Nós tivemos agora há pouco, falando em chegada apertada, a disputa masculina da final, quando o Tribo Kipira venceu o Tauê nos últimos metros, uma chegada incrível no masculino, e já teremos a final do feminino.
com o Arrini Cai, também da Associação Turma do Remo de Santos, enfrentando o Mateiro de São Paulo. Daqui a pouquinho na disputa feminina, enquanto isso a gente acompanha a disputa do feminino, mas pela terceira colocação desta etapa em Brasília. Imagens ao vivo do Lago Paranoá. Um dia de muita chuva, um sábado, eu falei domingo agora há pouco, né? Acho que eu estou adiantando até o tempo. É um sábado de muita chuva, ou de tempo fechado na maior parte do país, mas em Brasília tem sol, está propício às condições climáticas para a prática aí do VAA da canoagem que você vai acompanhando no Sport TV. E você pode acompanhar que de tempos em tempos todas as remadoras trocam o lado da remada. Existe um grito no momento determinado, às vezes são 12, 15 remadas, e aí elas trocam ao mesmo tempo o lado da remada para compensar o lado e não cansar demais o corpo. O esforço também para fazer aquele contorno da boia. E olha como já tira um pouquinho a diferença o Barco Verde, né? Como já tirou um pouco a diferença, como explicou para a gente Sebastião Quatrin, a canoa Kimi, por conta de não ter o AMA, né? Para não atrapalhar na hora de fazer a curva. Exatamente, eles fizeram uma boa recuperação nesse momento, que foi uma curva fechada. Agora tem o último contorno de boias, um pouquinho mais complicado para a equipe verde, na embarcação verde, mas estão apertando o ritmo. A embarcação verde vai fazer uma curva para o lado esquerdo delas, consequentemente para o lado direito do CNCF, que é o outro barco, que é a outra canoa do Clube Náutico Cabo Frio. Você acompanha o esforço, né, dos atletas, na encaixada da remada para conseguir. E o último contorno aí do Clube de Cabo Frio. A equipe de Cabo Frio, lá o Clube Náutico Cabo Frio, fazendo o último contorno, chegando para aquela reta de chegada. Só agora vai fazendo a última volta na boia, a Associação Turma do Remo, o time Kimi com o barco Kimi, quando já está na sua reta de chegada. Clube Náutico Cabo Frio vem aí para conquistar a terceira colocação no feminino do VAR. Você vai acompanhando no Sport TV, aquele momento que dá tempo de inclusive levantar um pouquinho a cabeça para olhar a adversária, em que posição está o barco adversário. E a gente vê essa imagem da chegada da boia que demarca o momento da chegada. Elas vão se aproximando e aí sim, terceira colocação para o Clube Náutico Cabo Frio. Clube Náutico Cabo Frio ficando com a terceira colocação. Na quarta colocação, Associação Turma do Remo, com o barco Kimi, Daione Antunes Ross, Alice Fará Moreno, Mariana de Souza Santa Rosa, Simone Rena da Fonseca, Andressa Prado e Daniela Almeida Miranda Gava. São as 6 remadoras, medalha de bronze para o Clube Náutico Cabo Frio, Sebastião Quatrin. Excelente resultado aí para as meninas, fizeram um esforço tremendo para conseguir se manter na frente. Nos contornos de boia foram mais eficazes, a canoa teve um deslize, um giro mais rápido, e mesmo tendo algumas outras atletas na equipe adversária campeãs brasileiras no individual, a canoa do Clube de Cabo Frio conseguiu vencer. O campeonato de VAA, que reúne 138 atletas de 19 a 55 anos, ou seja, você quer praticar também, não tem desculpa, né? Tem para todas as idades. O campeonato vai de 19 a 55 anos. Nós temos o Open masculino, feminino, qualquer idade, e isso é exatamente o Open que a gente está transmitindo aqui para você. Tem o Master masculino e feminino de 40 a 50 anos, a Interbase masculina e feminina, atletas iniciantes que ainda não são confederados, ou seja, tem para todo mundo, como eu falei agora há pouco. Existem muitas categorias na canoa polinésia que permitem aí não só o treinamento de alta competição, de alto rendimento, mas também existem muitos clubes onde é praticada atividade física como forma de lazer. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar para você aqui no Sport TV a final, a quarta e última prova que nós estamos transmitindo direto do Lago Paranoá em Brasília. Já tem Mateiro, a embarcação de São Paulo, enfrentando o Arrini Cai, da Associação Turma do Remo, que é de Santos. Também com atletas já de muita tradição de história no VAA, no Remo brasileiro. Como é o caso da Viviane Mateiro, do time Mateiro de São Paulo. Ela também é atleta de corrida de aventura. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar então essa disputa do feminino, um pouquinho mais de imagens para você aí da disputa do terceiro lugar, em que tivemos
levando a melhor o Clube Náutico Cabo Frio. No feminino nós tínhamos 5 embarcações. A Associação Caiacagem de Canoagem de Brasília, ACKC, do Distrito Federal, Canoa Brasília no feminino, não se classificou, ficou de fora dessa disputa inicial daquela fase anterior. 4 equipes avançaram, 2 para a disputa do terceiro lugar, ficou com a associação, ficou com o Clube Náutico Cabo Frio esse terceiro lugar, e agora nós teremos mais 2 que avançaram para a disputa da final. Você viu ali rapidamente está a ponte Juscelino Kubitschek, e a gente está vendo aí já imagens dos 2 barcos alinhados. É hora da grande final, o start list para você. Teremos o Arrini Kai com a Milena Amaral do Camargo, Mônica Pasco, Gisele Mota, Cristiana Franco, Jéssica Mota Matos de Souza, Monique de Moraes Pontes, enfrentando o Mateiro, que é o barco 001, com a Mariana de Capini, Viviane Mateiro, Mariana de Capitani, Cíntia Gonçalves Portela, Camila Nicolau, Alissa Delalor e Ariela César Pinto. São as 6 remadoras do time Mateiro enfrentando o Arrini Kai da Associação Turma do Remo de Santos. A hora da grande final no feminino, Sebastião Quatrinho. E a Camila de Araújo também é corredora de aventura, já ganhou alguns campeonatos, esteve na Nova Zelândia. A Ariela é atleta da Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade, esteve no último Mundial em setembro em Milão. Então é uma equipe muito, muito forte. A gente está vendo o barco número 1001, Mateiro, o barco azul, enfrentando o Arrini Kai. Já tivemos lá a largada, já na saída, os primeiros metros, saindo da inércia, como falou para a gente aqui o Sebastião Quatrinho, é muita força. A gente tomando como base aí essa primeira curva para o lado direito do barco do Arrini Kai, pouquinho à frente, mas sempre lembrando que para o barco azul ali do Mateiro, o barco 001, um pouquinho mais de força. E às vezes, como é um barco de equipe, o conjunto conta muito. Às vezes você tem atletas ali dentro que são campeões brasileiros, campeões sul-americanos, mas não treinam juntos. E quando você tem uma equipe que treina constantemente junto, isso acaba sendo primordial, principalmente nesses contornos de boia, onde a concentração, o trabalho em equipe tem que ser perfeito. Canoa o Arrini Kai da Associação Turma do Remo. Essa é a grande decisão do varo feminino. Na final masculino, uma chegada incrível. Tivemos a vitória da Associação Turma do Remo. Temos mais um barco competindo aqui da Associação Turma do Remo no feminino agora na final. É o Arrini Kai, imagens que você está vendo aí, ó, do barco 002. Esse é o time, o Arrini Kai da Associação Turma do Remo. Esse é o momento, depois da curva, é o momento de voltar para a aceleração, é o momento em que você precisa fazer muita força e o conjunto tem que ser perfeito. Nesse momento elas trocaram de lado, justamente para um lado já vai ficando cansado, vai perdendo potência, então elas trocam o lado para poder se desgastar um pouco menos. Por outro lado, ali o barco Mateiro de São Paulo, o barco 001, a canoa 001, Vá, canoagem polinésia que você vai acompanhando no Sport TV. E a equipe vem com a remada muito forte. Já estão quase juntos outra vez. Fizeram um contorno aí. Tiveram um pouquinho de dificuldade. A equipe Mateiro contornou um pouco melhor. Essa retomada é impressionante. A equipe Mateiro deixou um pouquinho a velocidade da canoa parar. E agora tem que retomar fazendo muita força. Nós vamos chegar ali à metade da prova. E a gente vai ter uma noção mais uma vez de como é que está essa disputa, se está mais próxima, quem está um pouquinho mais à frente. Este é o barco Mateiro. É exatamente nesse momento aí que elas chegam para a metade da prova. E o Arrini Kai com uma vantagem até considerável em relação ao Mateiro depois daquele último contorno, né? Do Triângulo de Fogo, Sebastião Quatrinho. A equipe Mateiro não contornou bem essa última boia, mas tem aí metade da competição para tentar se recuperar. São mais 2 contornos de boia aí essenciais
para que elas consigam melhorar a capacidade de giro da canoa. Vamos ver o que vai acontecer. Esse giro da canoa do Arrini Kai vai ser para o lado esquerdo, consequentemente para o lado direito do barco mateiro. O mateiro nesse momento à esquerda do seu vídeo, do lado direito, o Arrini Kai da ATR, da Associação Turma do Remo. Você vê que a equipe mateiro já fez um giro bom, bem colado na boia, porque não tem o incômodo, né, com a ama, e já praticamente estão empatadas. Uma grande recuperação e fazendo essa virada para o lado direito, o barco mateiro perdendo um pouquinho mais de tempo, o Arrini Kai da Associação Turma do Remo. Daqui a pouquinho elas vão para mais um contorno, daqui a pouquinho elas vão para mais uma girada ali em boia. Vai ser para o lado esquerdo, para esse barco Arrini Kai, para o lado direito, não tem o amo ali, isso pode facilitar ou pode ajudar o barco mateiro de São Paulo. Agora elas vão se preparar para o próximo contorno, já começam a alinhar a canoa, a fazer o leme nesse momento, para começar a fazer com que ela gire. Elas estão praticamente iguais nesse momento da prova. Para o lado direito, o barco mateiro à esquerda do seu vídeo, para o lado esquerdo, à direita do seu vídeo, o Arrini Kai. E daqui a pouquinho teremos o último contorno de boia e os metros finais para a chegada do feminino. Nessa última boia, a Turma do Remo perdeu um pouquinho a velocidade, deixou a canoa travar. Agora ela tem a vantagem de fazer a curva no sentido horário, sem incômodo da ama, para a reta final. Então isso pode também fazer diferença nesse momento. E vem o incentivo de quem está na terra, de quem não está na água. A equipe mateiro vai ter que fazer um contorno de boia um pouquinho mais aberto para não prender na boia com ama. E isso também pode complicar a vida delas. Enquanto que o Arrini Kai, aliás, os dois barcos, as duas equipes estão chegando juntas para fazer o contorno da boia. Bem fechadinho, faz lá o contorno. O Arrini Kai também faz um belo contorno por ali, o mateiro. Passou pela boia, elas vão para os últimos metros. O Arrini Kai teve boa parte da prova na liderança. O mateiro conseguiu se recuperar depois da metade da prova. Assim como aconteceu no masculino, o feminino vai ser a chegada também para a gente acompanhar nos últimos metros. Sem muita vantagem para nenhuma das duas equipes. E aí não importa se o óculos está caindo, não importa se o cabelo vai ficar assanhado. E é o mateiro com uma recuperação impressionante, cruzando a linha de chegada, ficando com a medalha de ouro. Digo impressionante porque a última metade da prova do mateiro foi de recuperação total, Sebastião Quatrin. Foi impressionante a recuperação da equipe mateiro, aplicou aí a força das atletas, né? O conjunto também facilitou bastante a vida delas na última virada. Elas fizeram uma virada muito certinha, quase perfeita. Conseguiram passar próximo da boia sem enroscar com ama e aceleraram para a reta final. Foi fantástico. Deixa eu passar mais uma vez o nome das atletas: Mariana de Capitani, Viviane Mateiro, Cíntia Gonçalves Portela, Camila de Araújo Nicolau, Alissa Delalor e Ariela César Pinto. As 6 atletas que conseguiram uma reação, uma recuperação impressionante para esse time aí, o Mateiro de São Paulo, que fica com a medalha de ouro no feminino. E comemoração justa, né? Saíram atrás, tiveram bastante dificuldade na primeira metade da prova. Alguns contornos não foram ideais, mas depois se ajustaram, acertaram a remada. Fizeram contornos muito bem feitos, principalmente na última metade. A última boia foi decisiva para que elas conseguissem acelerar bastante na reta final. Isso aí foi o início da prova, como a gente viu que o Arrini Kai, o barco Arrini Kai, a canoa teve uma certa vantagem, mas depois da recuperação do mateiro, principalmente pós metade da prova, a gente até falou aqui, né, quando elas estavam chegando ali para metade da prova, como tinha uma vantagem boa, até de um barco, o Arrini Kai, e depois o mateiro se recuperou e muito bem, diga-se de passagem. Esse é o momento da curva, onde os atletas fazem o leme, né? E quem está na frente faz o que a gente chama de caçar a canoa, né? Faz um leme invertido para fazer com que a canoa gire mais rápido e no seu eixo.
Ele tá mostrando mais uma vez aí nos detalhes, olha o esforço que tem aí para fazer o contorno, né, Sebastião Quatrinho? Olha a força que tem que fazer para com que a canoa consiga fazer a curva. Nesse momento você vê as atletas da frente, elas fazem um giro, né, na canoa, ajudam a canoa a girar no eixo dela. Essa última boia, elas perderam muita velocidade nesse momento e a equipe mateira acelerou bem para conseguir a vitória. O momento da chegada, Mateiro de São Paulo ficando com a medalha de ouro no feminino. No masculino, a Associação Turma do Remo colocou um barco no lugar mais alto do pódio com a Tribo Quipira. O público está esperando e a gente vai ali pertinho do momento da chegada dos atletas e das atletas com a nossa repórter Marina Isidro. André, estou aqui ao lado dos campeões, dos campeões no masculino, né? A Tribo Quipira, aqui do meu lado. Foi uma prova disputadíssima, né? O que fez a diferença para vocês no final? Sempre disputada, né? A gente não tem prova fácil hoje em dia, é um nível muito alto e a disputa é sempre acirrada. Eu acho que o conjunto, acho que o treino, todo mundo voltou a treinar junto, a se dedicar um pouco mais, eu acho que fez um pouco a diferença ter um pouquinho mais de força e ganhar por um nariz. Agora, a virada, o que a gente falou durante toda a transmissão e os atletas também, que era a parte mais complicada. Vocês até chegaram a encostar numa boia, né? Como se treina a virada? Como é que se faz uma recuperação depois de ter perdido um pouco de tempo ali? Isso é uma prova realmente que o que vai fazer a diferença são as curvas de boia e a retomada, que a gente chama de relargada, né? Você tem que relargar. É tudo treino, né? A equipe inteira trabalha junto, tanto o proa que está na frente do barco, quanto a gente está lá atrás, o leme, trabalham o leme de proa e popa para poder fazer o barco dar um peão, né? Rodar mais rápido e a gente conseguir ganhar velocidade de novo. Agora, Cadu, eu queria que você falasse sobre o conjunto, né? O quanto é importante essa sincronia de vocês? Vocês treinam sempre juntos? Para essa prova, que é esse percurso que vocês não estão tão acostumados, né? É preciso fazer um treino especial? A gente sempre procura estar treinando o máximo junto. É difícil porque metade é de uma cidade, metade da outra. Sempre que possível a gente se reúne. Mas sem dúvida o que faz a diferença é a amizade dentro da equipe, dentro da canoa. Tá certo, obrigada, meninos. Antero, já volto com vocês com a equipe feminina, tá? Tá bem, e a gente não errou ali no crédito do Vinícius Zaidan, não, porque ele é chamado de Cadu. O nome dele é Vinícius Zaidan, mas o apelido dele é Cadu, por isso que a Marina Isidro entrevistou o Vinícius Zaidan, chamando, como todo mundo conhece, como Cadu. A chegada, só 5 centésimos de diferença, 5 centésimos de segundo a diferença da chegada da Tribo Quipira para o Tauê. Foi uma prova impressionante, decidida nos últimos metros, né, nos últimos momentos, na última remada, né, Sebastião Quatrinho? Foi um momento em que eles aplicaram o máximo de força. Você vê que nesse momento eles fazem o leme de proa para conseguir fazer a curva, o contorno rápido, mas você vê que todos os atletas o tempo todo concentrados, a cara de esforço, né, do atleta, principalmente a concentração, e a chegada foi fantástica. Espetacular. O tempo da chegada da Tribo Quipira, 5:01:68 contra a Tauê de 5:01:73. Então foi impressionante a chegada, lembrando que esses dois times do mesmo clube, da Associação Turma do Remo, ATR. A chegada do masculino foi incrível, no feminino, como a gente falou agora há pouco, tivemos uma grande recuperação. A gente está revendo aí a chegada do masculino, né? Só para você ver como é que foi essa chegada. O barco vermelho ali, ó, pontinha só. Por muito pouquinho mesmo, por muito pouquinho nossa equipe mostra para você, ver no detalhe, o momento da chegada do time Tribo Quipira. E no feminino, como a gente já comentou agora há pouco aqui para você, a recuperação do Mateiro, que foi um negócio incrível, né? A recuperação do barco Mateiro, que foi um negócio muito legal de acompanhar. Daqui a pouquinho a nossa repórter Marina Isidro, daqui a pouquinho não, nossa repórter Marina Isidro fala com a gente agora. Diga, Marina. Agora sim com as meninas campeãs da equipe Mateiro. Primeiro falar aqui com a Camila Nicolau, que mora aqui em Brasília. Como é que foi essa recuperação de vocês, meninos? Conta dessa prova. Foi muito legal. Eu acho que o lance de ter um triângulo para cada lado nos motiva ainda mais, porque a gente fez a volta para um lado e viu que, nossa, as meninas estão um pouquinho na frente, então agora é hora de dar tudo, eu tô danado. E isso motiva ainda mais a gente para fazer a retomada e a segunda parte do triângulo melhor. Agora, Viviane, uma prova como essa, vocês têm que ter muita resistência, preparo e desgastante. Vocês estão vendo as adversárias ali do outro lado. Queria que você falasse sobre esse conjunto de vocês, a importância do conjunto. Como é que funciona a sincronia de vocês, o conjunto? Porque não adianta só uma tá bem e a outra
desequilibra um pouco? Como é que vocês treinam e lidam com isso? Então, a gente, na verdade, a Camilinha de Brasília, mas o resto da equipe é de São Paulo, lá do nosso clube, e a gente treina essa sincronia remando juntas quase todos os dias, o tempo todo, e além do treino de canoagem, a gente faz treino de força, e, na verdade, são todas bem comprometidas e com objetivo comum, que eu acho que ajuda. Então, nunca só uma tá focada na prova, estão todas, então ninguém fica sobrando, devendo, fica todo mundo, acho que no nível de treinamento igual. O que fez a diferença para vocês no final? Eu acho que é o conjunto. A gente já rema juntas há quase 10 anos e a energia, equipe que bate junto, sincronismo, eu acho que isso faz toda a diferença, mais do que só ter força. Bom, obrigada, parabéns às campeãs. Antero Neto, volto com você. Muito obrigado, Marina Isidro. É a palavra que descreve muito bem, que resume tudo isso, é que a gente acompanhou agora há pouco, né, Sebastião Quattrin? É equipe, né? Tem que ter espírito de equipe para conquistar essa medalha de ouro. Tem que ter muito conjunto, muito espírito de equipe, principalmente nessa, é uma prova muito desgastante, você está no máximo o tempo todo tendo que retomar velocidade a cada vez que você faz um contorno de boia, então isso faz com que se destaque muito essa qualidade do conjunto. E é claro, quando você está num treinamento de equipe todo santo dia, tentando sempre elevar o ritmo, né, da tua embarcação, você acaba tendo desgastes. E esses desgastes têm que ser evitados. Justamente por isso a equipe tem que estar sempre prevalecendo. Quattrin, até a próxima. Valeu? Combinado então. Para você que ficou ligado no Sport TV, obrigado. Estive ao lado do Sebastião Quattrin, da Marina Isidro, de toda a nossa equipe acompanhando essa etapa brasileira do VAR, direto do Lago Paranoá em Brasília. Na sequência você vai acompanhar mais uma vez como é que foi o campeonato francês ontem entre PSG e Bordeaux. Os goleiros falharam muito. Você vai acompanhar tudo isso agora. Sport TV, somos todos campeões. Tchau.